paz do Senhor Jesus. Nós somos a equipe 2 da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, aqui da ADEPAR. E nós estamos aqui em mais uma contribuição para o DENEC, esse departamento voltado para Escola Bíblica Dominical e material de apoio, que sempre tem feito um grande trabalho, está sob a direção do nosso pastor Reinaldo Odilo e com a bênção, com o apoio total do nosso pastor Martim Alves da Silva. Hoje nós estamos aqui com a participação especial do pastor Elinaldo Renovato, que sempre tem comentado as lições da Escola Bíblica Dominical, ao qual eu já passo para fazer as considerações iniciais. Nós estamos iniciando, pastor Elinaldo, mais um trimestre, que tem por tema a carreira que nos está proposta, hoje na lição de número 3. Nós estamos aí seguindo nesse tema tão maravilhoso que o pastor, tendo como comentarista o nosso pastor Zé Gomes, bem conhecido, e eu quero pedir ao pastor Leonardo que faça suas considerações iniciais. Pois não, pastor Elisa, paz do Senhor, a todos que estão nesse podcast, né? É um prazer, uma alegria contribuir à nossa escola dominical, comentando esta lição do próximo trimestre, lição número 3, né? Cujo título é O Céu, o Destino do Cristão. Deus nos abençoe. Queridos, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus, pedindo a Deus também que abra o entendimento tanto dos nossos participantes desse canal abençoado, como também de cada professor que vai estar lecionando, e assim esse trabalho seja para crescimento de cada integrante da Escola Bíblica Dominical de maneira geral. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença e te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo cuidado, pela maneira como o Senhor trabalha. E quero te pedir, Senhor, usa poderosamente pastor Leonardo Renovato, Pai querido, e a mim nesse trabalho, e a cada professor, e a cada aluno, e a cada um que replica esse trabalho, Senhor, para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Neste momento, Senhor, eu te peço cobertura espiritual, e que o Senhor possa trabalhar poderosamente, e assim o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, aqui na lição de número 3, tem por tema o céu, o destino do cristão, e o seu textuário vai dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Verdade prática diz assim: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como a sua legítima esperança. E aqui ele vai trazer 2 textos de apoio para a leitura bíblica em classe, que nós não leremos para não tomar tanto tempo, mas é imprescindível que seja lido em sala de aula e trabalhado, e ele vai ser bem usado ao longo da lição, e ele traz aí aspectos bem importantes sobre as fases que já se cumpriram e as que ainda vão se cumprir na nossa vida cristã. E os 3 objetivos dessa lição, falando da parte pedagógica, vai dizer que distinguir o céu como morada final na vida eterna, como com Deus, é o primeiro objetivo. Nós temos que distinguir o céu como morada final. A segunda coisa é apresentar o conceito de céu conforme o livro de Apocalipse. E a terceira coisa é pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã nesse mundo. Queridos, e aqui na nossa introdução, ele vai falar que ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais. E você falar sobre lógica ou colocar qualquer situação que não seja a fé para entender, usar somente a lógica humana, normalmente nós vemos que muitas pessoas tendem a se afastar e não se aproximar de Deus, mas a ciência, de várias maneiras, prova a existência de Deus e de muitas formas. Então, queridos, aqui vai falar assim, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, as coisas espirituais, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, elas precisam ser vistas de forma espiritual. E aí ele diz que a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu. Então, além disso, ele vai pontuar a ponto de negar
a existência de Deus. E nós vemos aí que para isso existem até teorias da criação, então o evolucionismo, colocando aí, tentando afastar de Deus a criação de tudo que conhecemos hoje. É interessante que nas Ilhas Galápagos, lá onde Charles Darwin escreveu essa teoria da evolução, um pastor brasileiro, ele sentiu a necessidade de fundar uma igreja ali naquele lugar e começou a orar, e hoje existe um trabalho abençoado com quase 300 pessoas lá, que foi fundado por um pastor brasileiro que até hoje acompanha o trabalho e vai em todos os aniversários daquele trabalho lá. Então, queridos, aqui ele vai falar também que, contudo, cristão é garantido, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Então, aqui ele faz esse destaque e ele vai terminar a introdução falando que somos peregrinos. E quando fala sobre esse conceito de peregrino, e é interessante os professores trabalharem em sala de aula, ele vai dizer que o peregrino é alguém viajante, o peregrino é alguém, é aquele que empreende uma longa jornada. E nessa longa jornada que estamos vivendo, nós estamos indo direção às mansões celestiais, mas para isso, queridos, nós precisamos dia após dia viver uma vida de santidade. Isso é preciso destacar aí para os seus alunos quando for comentar a lição. Então, neste momento, convidar o pastor Elinaldo Renovato, aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, e ele vai estar comentando aí o nosso primeiro tópico da lição. Vá anotando, pegue uma caneta, participe junto e leve um pouco dessas experiências desse canal também, dos mais diversos comentários aos seus alunos. Muito bem, pastor Elias, graças a Deus pela boa introdução que o Amado já deu, né? E agora passamos a comentar o primeiro tópico geral da lição, cujo tema é céu, o alvo de todo cristão. Primeiro, o comentarista começa com uma definição, né? Definição da palavra céu. Então, ele diz que a palavra hebraica shamayim significa céu, os céus, em Gênesis 1 em 1, né? Quando eu digo, no princípio, meu Deus, os céus e a terra. A palavra hebraica é shamayim. E aparece 419 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o termo grego que corresponde ao hebraico é ouranos, que quer dizer céu. Está lá em Mateus 3:2, Apocalipse 21:10. Aparece 280 vezes no Antigo Testamento. E aí o professor da classe deve destacar que há dois sentidos, segundo o comentarista. Então, o céu como firmamento, não é? Universo, atmosfera, então, céus siderais. Agora, a meu ver, aqui faltou ele colocar um terceiro ponto, entende? Porque ele diz que há dois sentidos: céu no sentido firmamento, universo, atmosfera, ali pelas nuvens, etc. Aí fala sobre os céus siderais estrelados, região acima dos céus siderais, sede das coisas, da ordem das coisas eternas, e perfeitas onde Deus e criaturas celestes habitam. Chama a atenção dos nossos professores para que destaque aqui um aspecto. No outro tópico, ele fala em 3 pontos, mas aqui ele colocou 2. A meu ver, a palavra céus quer dizer céu atmosférico, não é? Onde tem um atmosférico, os céus siderais, o espaço sideral, os espaço estrelas, etc. Mas o céu onde Deus habita não é aí. Eu colocaria um terceiro ponto, o céu dos céus. Uma coisa são os céus dos céus seriam o terceiro lugar, né, onde as criaturas perfeitas habitam. Ele diz isso. Ao meu ver, aqui uma mistura no segundo significado de céu. Eu colocaria 3. Nas traduções da Bíblia portuguesa, a palavra chamaim foi traduzida pela altura, oranos como algo elevado, mas oranos também é usado como céu, né?
Então, aí ele veja só, ambas as palavras, no início ele fala em dois, mas em seguida ele diz, são usadas para referir três locais. Céu atmosférico, ótimo. Universo, firmamento dos céus, ok. Morada de Deus. Aí tem várias referências bíblicas. Dos três locais aplicados, a palavra céu, o mais importante, é o terceiro, a morada de Deus. Eu chamei a atenção para o primeiro parágrafo, que parece confundir. Fala em dois locais, o segundo inclui onde Deus habita, mas em seguida ele esclarece. O professor deve mostrar isso aí, não é? O segundo tópico, o subtópico, diz assim: o céu conforme o ensino de Paulo. De fato, se os irmãos lerem as epístolas de Paulo, vão verificar que ele recebeu a revelação de Deus de maneira muito elevada e, ao mesmo tempo, muito profunda acerca do que é o céu, os céus dos céus. Então, ele diz, ele destaca aqui que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu é o que é o terceiro local citado no tópico primeiro, ou seja, a morada de Deus, ao paraíso, não é? O paraíso é a morada dos salvos que morrem, quem morre em Cristo morre salvo, não vai direto para o céu onde Deus habita, mas fica num lugar intermediário chamado paraíso, né? Assim como quem morre perdido não vai direto para o inferno, vai para um lugar chamado Hades, né? Pois bem, então Paulo mostra o seguinte, e Paulo pode falar com muita autoridade, pois ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele diz ali, meus irmãos, que ouviu coisas que não é lícito dizer aos homens. Você já pensou? Coisas indizíveis. Ou seja, coisas que Deus não revelou. Quer dizer, Deus revelou a Paulo, mas não autorizou que ele falasse aos homens, entendeu, meu irmão? Muito importante isso. Por isso, diz o comentarista, vivendo em Cristo, né, o crente desenvolve relacionamento à esfera do reino, de modo que ainda não tenha ido para o céu, né, toda a sua vocação é celestial, presente no momento da sua vida. Dessa forma, o poder está em sua vida, vem do céu e habilita a vencer cada dia. Ou seja, o céu, conforme Paulo ensina em outros trechos da Bíblia, é um lugar, não é? Maravilhoso, que espera os crentes, o lugar celestial. Não é? Jesus disse que temos um destino assegurado, de estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17, não é? Esse trecho é muito rico, você deve destacar esse texto, meu irmão, professor, lá no seu ensino na classe. 1 Tessalonicenses 4, 17, diz assim, começando pelo 16, porque o meu Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor, sempre presencialmente. Agora estamos sentindo a presença de Deus pela fé e nos sentimos presentes, não é? Pela fé. Porém, quando Ele nos arrebatar, ressuscitar, estaremos sempre com Ele. Louvado seja Deus. O terceiro subtópico diz o alvo do cristão. Veja, esse subtópico é o principal em relação ao tópico céu, o alvo de todo cristão. Depois de salvo, diz a Bíblia, nós não pertencemos mais a este mundo, não é? E Jesus disse isso, não é? A sua oração sacerdotal em João capítulo 17, que eu aconselho você dar uma olhada e até anotar aí na sua lição para passar para os alunos.
João capítulo 17, ele faz oração pelos seus discípulos, não é verdade? Vai orando e diz assim: agora vou, versículo 13, para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa. Deis a tua palavra, 14. E o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. 16 é muito importante você sublinhar. Não são, 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não é? Então, o cristão, em termos espirituais, não é mais do mundo. Passa a ter uma outra situação espiritual, não é verdade? Não são do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Essa é muito importante, essa colocação sobre o alvo, na verdade. Paulo ensina que o cristão consegue para o alvo. Ele aqui faz alusão, certamente, a ele era um atleta, não é? Ele faz uma alusão a uma corrida, que era muito comum, as Olimpíadas de Atenas, na Grécia. Era muito comum a corrida, na verdade, e o alvo era a linha de chegada, não é? O alvo. Então, ele diz que o atleta alcança o prêmio. Assim, um apóstolo persegue o prêmio com determinação, empenho, com os olhos fixos em Jesus. O cristão passa por alvo, o céu como alvo, por causa de sua soberana vocação. Entendeu? Que vem de cima. O seu alvo revela o resultado da nova vida. E por isso o crente se volta para as coisas do céu. Aqui nós chamamos a atenção para um aspecto, meus caros professores da escola dominical, sobre o sentido da vida. É uma pergunta muito importante que deve ser feita por cada pessoa, embora a maioria das pessoas não estão nem aí interessadas com isso. Qual o sentido da vida para você? Para o descrente, são várias respostas. Primeira coisa, qual o seu alvo na vida? Onde é que você deseja chegar? O descrente pode responder bem, como o pastor perguntou a uma moça, eu me lembro agora desse belo testemunho. Um servo de Deus conhecia uma moça na igreja e ele perguntou a ela: minha filha, né, quais são os seus objetivos na vida? Ela disse: bem, eu estou estudando, né, o superior. Então, meu alvo é me formar e ter uma profissão. O velho homem de Deus queria dar uma missão a ela, disse: e depois de você se formar, tiver uma profissão, qual é o seu objetivo? Bem, é ganhar dinheiro, na verdade, minha profissão, ganhar dinheiro e me casar para ter uma família. O pastor disse: muito bem. E depois que você se casar e tiver uma família, o que é que você espera? Tá? Está trabalhando, formou uma família, e agora o que você espera? A moça disse: bem, pastor, depois de ter minha família, ter minha profissão, eu espero a aposentadoria. Ter uma aposentadoria digna. E o pastor insistiu. E depois? Ela parou um pouco para tentar responder. Disse: bem, depois vem a velhice, né, pastor? Depois vem a velhice. Aposentadoria, velhice, e a pessoa morre. Aí o pastor pergunta: e depois da velhice? Você espera depois da morte? Aí ela ficou sem jeito. Disse: pastor, Deus aqui está. O pastor então aconselhou a ela a meditar melhor, porque os alvos dela estavam todos voltados para as coisas da terra, não é, irmãos? Mas o alvo do cristão não é só as coisas dessa vida. Você pode traçar objetivos, sim, é importante. Que curso de faculdade você quer fazer? Que profissão você quer exercer? Mas nunca esquecer do alvo sublime, do alvo supremo, que é o céu. E o comentarista diz assim, ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos
uma cidadania celestial, né? Efésios 2:9. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, não é? E eu diria aqui, irmãos, que nós temos duas cidadanias. O cristão verdadeiro tem dupla cidadania: a cidadania terrestre e a cidadania celeste. Como cidadão terrestre, nós somos cidadãos do Brasil, não é? Ou do nosso estado, eu sou cidadão norte de Grandense, e pela Câmara Municipal, eu sou cidadão parnamirinense também. Sou natalense de nascimento, mas sou parnamirinense por um título honorífico que foi me dado. Certo? Agora, em termos virtuais, nós somos cidadãos do céu. E aqui é bom você chamar a atenção dos seus alunos que, tendo dupla cidadania, terrestre e celeste, a cidadania espiritual prevalece sobre a cidadania terrestre. Daí porque o seu comportamento, seu testemunho, suas atitudes, suas decisões devem primar pela sua cidadania celeste, não é? Então, é o item 2, tá? Esse nosso, desculpe, o item 3. Tenho terminado, então, o item 1 e passo a palavra ao pastor Elias Aguiar. Amém, queridos. Nós vamos dar continuidade com o subtópico número 2. Então, o nosso comentarista, o nosso pastor Zé Gomes, ele traz a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Aqui ele faz uma colocação do novo céu e a nova terra, e ele fala que depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6. Aí cabe salientar somente, eu nem diria que uma correção, mas algo importante aos irmãos darem uma lida no texto de Apocalipse 6. Então, realmente, ele vai mostrar em Apocalipse 6 a abertura dos selos, vai falar dos cavalos, das cores e tal, mas é no capítulo de número 8, e aí a lição não trouxe isso. É no capítulo de número 8, a partir do versículo 1, que ele vai falar da abertura do 7º selo. Então, ele dizia, havendo aberto o 7º selo, capítulo 8, versículo 1, eles, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, a única coisa que cabe aí, um adendo, é que aí ele faz questão de salientar que a abertura dos 7 selos se dá em Apocalipse 6, mas nós vemos que, na verdade, o capítulo 8 traz a abertura do 7º selo. Então, cabe essa colocação a mais para evitar os alunos saírem da sala de aula com o conceito de que todos os 7 selos estão descritos no capítulo de número 6. Então, queridos, continuando, ele vai falar que aqui, nesse momento da abertura dos selos, predomina a desordem. E quando ele fala desordem, é porque ele está falando a tribulação e o juízo, o quadro revelado é uma sequência do novo estado eterno. Então, ele está mostrando aí a abertura dos selos, e a cada selo que é aberto, vem o juízo de Deus sobre a humanidade aí em muitas coisas. E aí ele fala que o apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse céu aí é o espaço. Aí ele vai fazer questão de destacar, e o pastor Arnaldo já fez essa distinção entre os céus, e aí ele vai falar que é o espaço astronômico, ele faz essa colocação. Ele não se trata da habitação eterna de Deus, e quando ele faz essa colocação, ele vai dizer que então o apóstolo contempla um novo céu, a nova terra. Aí ele vai citar Apocalipse capítulo 21, versículo 1, depois ele vai citar também o versículo de número 5. São textos bem interessantes para ler, que ele vai dizer no versículo 1, e vi um novo céu, a nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram. E aí ele vai fazer essa colocação, e o mar já não existe. Então aí os irmãos vão poder ler com seus alunos essa colocação interessantíssima sobre essa passagem, mas ele vai trazer outras passagens bíblicas que vai falar, e vai ter essa promessa da criação do novo céu, nova terra, e aí ele vai falando aqui também o texto de Isaías 65,
Então, Isaías 65, versículo de número 17, ele faz essa colocação e vai dizer: porque eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem das coisas mais se recordarão. E aí ele continuando, queridos, ele vai trazer uma série de outros textos. O texto também aí que ele vai colocar de segundo Pedro capítulo de número 3, versículo de número 13, ele também vai fazer uma referência a esse novo céu e a nova terra que vai dizer: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra em que habita a justiça. Então, esse capítulo, a primeira parte desse segundo capítulo, ela é voltada para você comprovar que existem diversas passagens bíblicas, e aí nós já lemos algumas delas para os irmãos. É importante lembrar também de quando for falar da abertura do selo, citar que o sétimo selo não está no capítulo 6, mas está no capítulo de número 8, versículo 1, a abertura dele, e é isso que é o destaque maior. E vai falar assim, aqui ele vai dizer que não há mais qualquer semelhança entre o mundo antigo e esse novo céu e nova terra. Então, aqui no subtópico número 2, ele vai falar a linda cidade como nossa nova morada. E no versículo de número 2 de Apocalipse 21, então é bem importante, esse texto de Apocalipse 21 vai ser destaque aí toda essa explicação do subtópico número 2. E aí ele vai falar: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aí ele dá um destaque especial e ele vai falar: o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa. E aí ele fala, e somente a partir do versículo 9 é que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Então, aí ele faz questão de destacar as principais características daquela visão que ele teve dessa nova cidade descendo, da cidade santa descendo, da sua beleza. E aqui, se os irmãos olharem o versículo de número 9 de Apocalipse 21, destacando isso aí, ele vai dizer, aqui, destacando esse texto, a partir do versículo de número 9, ele começa a descrever a beleza da cidade. Então, queridos, por meio das passagens do Novo Testamento, nós vemos aí a Nova Jerusalém, que pode ser descrita como morada de Deus, pátria dos santos. Ele faz essa questão de colocar. E ele vai dizer que Deus e o Cordeiro são o seu templo, e a glória de Deus a alumiará, e o Cordeiro de Deus será sua lâmpada. Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, capítulo 21, praticamente os últimos versículos, ele vai dizer aqui no 21 que viu 12 portas, veja que ele está descrevendo a cidade, e ele vai falar, portas eram 12 pérolas, e aí ele vai falando sobre a descrição de cada uma delas, e eu não vou me ater a isso propriamente dito, mas aí no versículo 23, no final do versículo, ele diz que o Cordeiro a alumirará, ele será a sua lâmpada. Olha só que texto maravilhoso. Então, queridos, o resumo desse subtópico número 2, falando aí dessa nova Jerusalém celestial, da descida dessa cidade santa, de que ela terá características bem diferentes de tudo aquilo que nós conhecemos. Então, ela terá o resplendor de tudo aquilo que o Senhor criou para ela. E aí ele vai trazer assim, ó, ele vai fazer um destaque no final desse texto. Ele diz, em Apocalipse 21, refere-se ao céu como eternidade, Nova Jerusalém como nova cidade, o novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Então, queridos, quando nós olhamos as fases que vivemos e as que ainda viveremos, e se nós olharmos o texto de Filipenses, capítulo de número 3, o versículo 21, que foi da leitura bíblica em classe, da leitura dessa lição, nós vamos ver que ele diz: ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nós vemos que já passamos por algumas fases importantes, que é importante os professores citarem aos seus alunos, a santificação, tanto a santificação posicional como condicional, a regeneração, fomos regenerados, regenerar, tornar novamente algo que já sofreu uma degradação de alguma forma, e a justificação. Então, através do sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário. E aí, queridos, ele também traz o nosso comentarista, um texto de auxílio doutrinário, que, na verdade, esse texto de auxílio doutrinário é pela equipe da CPAD, né, que assessora a montagem dessa lição, e ele vai trazer também muitos subsídios que podem ajudar o professor. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele diz que o universo físico não se susterá diante da pureza, da santidade e da glória daquele que está sentado sobre o trono. Olha só que coisa maravilhosa. E o fato de a morte e o inferno serem lançados no lago de fogo indica que o novo céu e a nova terra não haverá morte nem condenação. Então, o nosso comentarista destaca isso. Queridos, eu quero agradecer esse segundo momento. Quero passar agora para o pastor Elinaldo Renovato comentar o subtópico número 3, em seguida está orando e já ministrando a bênção apostólica, e nós estamos concluindo essa lição tão maravilhosa, que é a lição 3 desse novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Pois não, pastor Elias. Graças a Deus, né, por essa lição, esse tema tão interessante, né? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Bem, o tópico 3 da lição tem como título Céu, o fim da jornada cristã. Parece um pouco parecido com o primeiro tópico, pois diz o que no primeiro tópico? Céu, o alvo de todo cristão, não é? Então, aqui é praticamente um reforço, né? Céu, o fim da jornada cristã. Na verdade, toda pessoa, quando aceitamos a Jesus, iniciamos uma jornada, uma caminhada, né? Diferente da que tínhamos antes, quem vivia no mundo. Agora é um caminho para o céu, né? Primeiro, o subtópico diz: estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria. Tá? Em João 14:3, né? Mas se eu for, né, eu voltarei e virei para vos buscar, para que estejais comigo. Onde é que Jesus está? No céu, não é? Interessante que os testemunhos de Jeová dizem que ninguém vai para o céu, que Jesus não está no céu, e só 144 mil vão para o céu. Então, o céu dessas pessoas é muito pequeno, não é verdade, irmão? Mas o céu onde Jesus está, onde Deus está, caberá. É que é tanta gente. E no Apocalipse, João viu milhões e milhões. Milhões e milhões quer dizer bilhões de pessoas, irmão. Lá nos céus, entendeu? É muita gente salva. Então, em primeiro lugar, é o lugar onde Deus habita. Nesse lugar estaremos com Deus, seu tabernáculo, pois seremos seu povo e ele será o nosso Deus. Na verdade, hoje já somos povo de Deus, porém, no sentido ainda sujeito a passar por coisa dessa vida, na verdade. Muitas vezes, os crentes se desviam, os crentes se afastam, na verdade. Então, mas de quando eu chegar no céu, não. Seremos para sempre o povo de Deus e ele será o nosso Deus. Tá certo? Como diz aqui vários textos. Segundo o subtópico, as lágrimas cessarão. É interessante. Você sabe, quando a gente veio ao mundo, qualquer pessoa começa com lágrimas. Uma criança que nasce, acaba de nascer, qual é a sua primeira demonstração de que está viva? São as lágrimas.
é o choro, é o choque com a nova realidade. No ventre da mãe, o ser humano está lá confortável, ligado pelo cordão umbilical, não é? Respirando, se alimentando, no aconchego do útero materno, onde os esquerdistas, comunistas, progressistas defendem o aborto, um crime hediondo. Mas lá dentro do ventre não tem choro, não tem lágrima. Porém, quando a criança nasce e o ar atmosférico penetra no seu nariz, dá um choque, mas é necessário para abrir os seus pulmões e ele passar a respirar naturalmente. Então começa com lágrimas. Muitas vezes vive com lágrimas, aqui e ali. Uns choram mais e outros choram menos. E termina muitas vezes com lágrimas também. Ontem, por exemplo, eu fui ao velório de um grande servo de Deus, nosso irmão Severino Basílio. Ele foi um diácono amado aqui em Parnamirim, mas ele fez um trabalho fora do comum. Ele fez um trabalho de evangelista, né, de missionário. O prazer dele era estar na rua, na sua Kombi, mesmo velha, com uma equipe, levando a palavra aqui na cidade, no interior e fora do nosso campo também. Pois bem, ele chorou antes de morrer. Seus filhos disseram, né? Mas um dia acontecerá essa coisa gloriosa. Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Lágrimas, segundo o comentário, simboliza tristeza, sofrimento, ou diversos males que não terão lugar na nova realidade da vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Quer dizer, tudo que aconteceu no homem, com o homem na velha vida, vai passar. E diz que tudo isso será possível apenas porque haverá também uma transformação no mundo físico. Não é? Aqui precisa saber explicar direitinho. Diz que está falando para o céu. Depois fala do mundo físico. Você explica para os alunos que no arrebatamento da igreja, na ressurreição, todos vão morar nos céus dos céus, lá com Deus. Depois Jesus voltará com a sua igreja, não é? Para reinar aqui no milênio. E onde ficará a igreja durante o milênio? Os crentes não vão morar aqui na terra, irmão. Anotem isso. Os crentes habitarão na Nova Jerusalém, a nova cidade que já foi descrita aqui no tópico 2 pelo pastor Elias. Não é verdade? É uma cidade que já desce do céu e paira nos ares. Agora, haverá um intercâmbio grande entre Jerusalém terrestre, será a capital do mundo, e a Jerusalém celeste, né, que será a cidade morada dos salvos, tá certo? Então, ali haverá, segundo o tópico 3, repouso. Repouso este que não quer dizer paradeiro, tédio, não fazer nada, não. O comentarista chamou a atenção que era no céu haverá uma constante atividade, não é? Ele disse que ali haverá adoração. Aí você lê para ele, ou lê com eles, Apocalipse 19, de 1 a 8, não deixe de ler. Haverá serviço, Apocalipse 22, 3. É, ilimitada aprendizagem, 1 Coríntios 13, 12. Então, o céu não é lugar de zumbis. Já ontem me perguntaram se nós vamos conhecer as pessoas quando chegarmos no céu. Os filhos vão conhecer os pais que morreram, não é? Se vamos conhecer os pastores, pessoas que foram de nós. Não sei como vocês entendem, mas a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, lá no céu. Então, a minha resposta é, eu creio que, de acordo com a Bíblia, os crentes que chegarem ao céu arrebatados
não é? Ou ressuscitados, conhecerão uns aos outros, sim. Os filhos conhecerão os pais conhecerão seus filhos, conhecerão os pastores, etc. Por quê? Se nós vamos conhecer Abraão, Isaac e Jacó, que nunca vimos na nossa vida, sem dúvida alguma, vamos conhecer aqueles que foram antes de nós, ou os que foram conosco, e lá nos conheceremos. Agora, os sentimentos lá serão outros. É, sentimentos humanos são todos falhos, mesmo o amor, mesmo o amor. Lá o amor será um amor sublime, divino, celestial. A paz será muito maior, melhor do que aqui. O descanso, a alegria lá no céu não tem comparação, né? Então, para chegar lá, é preciso, meu irmão, que o crente salvo, que ele, ao mesmo tempo, como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Esse é o nosso comentário. Bem, já comentamos os três tópicos, agora vamos fazer a oração e o pastor Elisa é que vai dar a bênção. Tá ok? Querido bondoso Deus, nosso Pai, neste momento agradecemos a Ti por esse privilégio de poder, Senhor, tecer comentários, ainda que rápidos, sobre a lição da escola bíblica, Senhor, a terceira lição. Ó, prepara os nossos corações, os corações dos alunos, para que todos recebamos a Tua palavra com alegria, Senhor. Não só para conhecer, mas para ler e para viver esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, recebamos a bênção, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição, querendo Deus.